Eu gravei um curta-metragem em Nova York, em uma das escolas mais renomadas de cinema dos Estados Unidos, e eu refiz o mesmo curta-metragem usando inteligência artificial. O que será que mudou e qual será que foi o melhor resultado? Eu vou te contar nesse vídeo aqui. Mas antes, eu sou Matheus Faixin, trabalho há mais de 10 anos ajudando marcas, criadores de conteúdo e pessoas comuns a terem um marketing mais criativo. Neste canal eu falo sobre cinema, criatividade, marketing. Se te interessa, se inscreve aqui e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos voltar ao começo dessa história, como tudo isso aconteceu. Eu fui estudar cinema em Nova York, uma das escolas mais renomadas de cinema dos Estados Unidos, e eu fiz um curso de curta duração, mais ou menos um pouco mais de um mês, por exemplo. E lá eu desenvolvi como trabalho de uma das disciplinas, um curta-metragem de uma atividade específica de uma disciplina lá. Eu cheguei a gravar, fiz todo o planejamento, fiz todo o roteiro. A ideia era ser um curta muito simplesinho, muito prático, pra gente entender alguns aspectos da cinematografia, por exemplo. Então sim, eu fiz toda a questão do storyboarding, do roteiro, a filmagem, a captação e a edição também na mão, assim. Foi um processo de realmente fazer tudo do zero, assim. Então não, eu não fui pra IA sem saber o que eu tava fazendo. Eu realmente tinha um protótipo que eu tinha planejado, captado e editado também. Então não foi como se eu tivesse ido pra IA sem ter nada nas mãos, assim. Bom, como eu disse, era um trabalho de uma disciplina. Então eu queria fazer alguma coisa de terror. Eu queria que fosse alguma cena de medo, assim, que causasse uma tensão no telespectador. A minha ideia partiu primeiro da locação. Quais locações eram possíveis pra eu gravar o que eu queria gravar? Então, tinha um amigo meu na época que ele tinha um apartamento que era bacana, a gente conseguia gravar nele. Eu decidi fazer esse curta de terror dentro do apartamento dele. A partir disso, eu fui escrevendo o roteiro dentro de um cenário que eu já sabia que eu ia conseguir gravar. A ideia inicial do roteiro era ser gravado numa lavanderia de subsolo, assim, que nem aquelas casas americanas. Mas na casa desse menino não tinha uma lavanderia subterrânea, então a gente usou a que estava no térreo mesmo, do lado com a cozinha. Ali eu desci o roteiro, estipulei as cenas, entendi o que cada coisa ia acontecer em cada cena. Era um micrometragem, se é que posso dizer assim, era bem curtinho. Então era só basicamente algumas ações e um desfecho inesperado no final. Fomos na casa dele, gravamos isso em aproximadamente 1 horinha, 2 horinhas ali com todos os equipamentos da escola. Foi uma experiência legal porque eu de fato consegui pegar em câmeras profissionais, entender como seria realmente a vivência de um set de filmagem, por exemplo. Óbvio que sendo um aluno, mas foi interessante para aprender na prática o que eu queria, o que eu não queria, o que eu ia fazer, o que eu estava pensando em realizar, o que dava de resultado. Foi uma experiência muito rica nesse sentido, de colocar a mão na massa. Mas vou te dizer que o processo mais difícil não foi nem a gravação e nem a pré-produção, foi a edição de som. Eu gosto muito de trabalhar com edição de som, principalmente quando a gente fala de cinema de horror, por exemplo, porque eu acho que é isso que dá um toque especial e cria uma atmosfera ali no público. Então eu me debrucei durante algumas horas no software de edição para conseguir criar uma tensão ali com as músicas, com os sons que estavam sendo adicionados ali na minha edição. Vou até colocar um print de como ficou a edição de som, que eu achei que foi uma coisa bem interessante. Vou mostrar agora na sequência para vocês o resultado desse primeiro curta-metragem, gravado realmente em live action, dentro de um cenário de uma escola de cinema, por exemplo. E vocês me falam daqui a pouco como que ficou em relação ao vídeo feito com IA. Bom, a ideia até que foi legal, né? Deu para captar alguma coisa, mas eu ainda sentia uma dificuldade de ver qualidade naquilo, principalmente quando a gente fala de imagem. Por ser um trabalho de um
estudante, né? Por ser um trabalho feito em poucas mãos ali no set, eu não estava com realmente um diretor de fotografia que pudesse me ajudar a trabalhar melhor a questão da imagem. Foi um trabalho muito acadêmico, assim, eu entendo que foi um trabalho muito estudantil. Mas aquilo me deixou um pouquinho encucado, porque eu pensei, poxa, é uma ideia legalzinha até, mas eu meio que desperdicei não dando o toque a mais que eu queria dar. E isso me ficou na minha cabeça durante algum tempo. Enfim, eu voltei pro Brasil, comecei a fazer outras coisas e aquela ideia do curta continuava na minha cabeça. Eu ficava pensando, poxa, será que eu vou ter que gravar de novo? Será que eu vou ter que talvez fazer um outro curta-metragem com uma outra ideia? Até que eu descobri a IA. Óbvio que a IA tem todas as questões que a gente tem que levar em consideração da precarização do trabalho de muitos artistas e muitas pessoas que trabalham com cinema, mas o que eu estou trabalhando aqui é um contexto pedagógico mesmo, de entender como eu poderia construir um curta-metragem com as ferramentas que eu tinha. Então não confundam as coisas, eu não estou falando que a gente tem que substituir o trabalho pessoal de pessoas, de humanos, por inteligência artificial. Eu estava só realmente testando as possibilidades com uma ferramenta que eu encontrei. Bom, a partir disso já tinha mais ou menos a ideia, eu já tinha mais ou menos o roteiro do que eu queria, até um piloto ali para me basear o que deu certo, o que deu errado, e a partir disso eu fui construindo o meu storyboard. Então eu construí vários storyboards, o que eu queria de cada cena, e a partir disso eu fui criando imagens com inteligência artificial, imagens estáticas mesmo, do que eu queria para cada cena. Esse foi o momento A, criação de imagens do storyboard para realmente eu conseguir animar depois essas imagens estáticas. E eu vou te dizer que conseguir essas imagens estáticas não foi tarefa fácil. É muita escrita, reescrita de prompt, entender o que está em cena, o que não está em cena, é realmente um trabalho de direção. Óbvio que tudo na base do texto, mas é um trabalho de direção. É eu entender, poxa, eu quero que essa pessoa esteja centralizada, eu quero que essa pessoa esteja à direita e na esquerda tenha o elemento X, por exemplo. É você traduzir para o computador, para a IA, o que você quer naquela cena específica. Isso não deixa de ser uma certa forma de direção também. Depois que eu tinha definido todas as cenas estáticas, né, o meu storyboard, eu fui para a parte de animação. E aí é uma parte um pouco mais complexa. Você descrever a ação que você quer, você chegar num resultado que realmente te dê o caminho certo, que você fique satisfeito, demora. Pode parecer que IA é a coisa mais mágica do mundo, mas não é. É muito possível que você teste algumas vezes e saia um braço da cabeça da pessoa, ou que ela faça uma coisa completamente que você não pediu. Então é muito teste, saber escrever prompt, entender o que você quer e principalmente ter algumas noções de cinema que só a prática live action realmente me trouxe. Fiz um trabalho muito interessante também de correção de expressão. Então, por exemplo, tinha cenas em que o personagem se aproximava da lavanderia e ele precisava ficar assustado, assim. O prompt que realmente eu escrevia não estava dando essa cara de susto. Então eu tive que mudar, por exemplo, essa cara para essa cara. Então teve alguma reescrita de prompt, principalmente na parte das animações, para que a expressão do ator, feito por inteligência artificial, tivesse realmente coerência com o que estava acontecendo em cena. É importante lembrar que a gente tem um certo limite de tempo para cada cena. Então, se eu tivesse um projeto em que cada cena demorasse mais do que 10 segundos, por exemplo, 6 segundos, dependendo da plataforma, eu não ia conseguir executar ela da maneira que eu queria. Então eu fiz com que cada cena tivesse o tempo específico de que eu poderia criar um vídeo a partir da imagem estática que eu estava usando para IA. Depois de ter animado todas essas cenas e entendido realmente uma narrativa que estava ligando todas as cenas, eu decidi ir para a parte de ajuste de cor. Então eu não só coloquei o prompt e saí pronto. Eu fui cada frame ajustando, deixando a cor um pouco mais azulada para trazer essa questão do medo, né? Do frio, assim, fui ajustando cada take até que eu cheguei a um resultado que eu achei bem interessante. Antes de mostrar o resultado final, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Eu falo toda semana sobre marketing, criatividade, cinema, então se te interessa, me ajuda aqui, eu tô no começo dessa minha jornada, então seu engajamento é bastante importante. Ali no final eu cheguei a ficar com mais ou menos uns 6 takes animados e eu consegui criar uma narrativa bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui na sequência como ficou o resultado.
Legal, né? Eu adorei o resultado, mas é óbvio que eu só cheguei nesse produto final porque eu tinha testado algumas coisas antes. Então não, a IA não vai substituir completamente o trabalho humano. É muito importante que a gente entenda essa ferramenta realmente como uma ferramenta que pode nos ajudar a principalmente criar pilotos, por exemplo, para você apresentar para uma produtora ou para um canal de TV, se você está tentando vender uma série, por exemplo. Ela pode ser muito útil para você dar vida a ideias sem necessariamente você precisar ir para o set naquele momento. Óbvio que se eu tivesse um orçamento grandão e pudesse realmente fazer esse curta em live action totalmente com uma estrutura que eu realmente acho que merecia, eu teria feito. Mas esse trabalho com IA me fez entender outras possibilidades de como posso também extravasar minha criatividade em partes que não necessariamente demandam tanto dinheiro assim. E foi uma experiência muito massa. Mas me conta, o que vocês gostaram mais? Do curta feito ao vivo, com carne, osso e pessoas, ou do resultado feito com inteligência artificial? E qual está sendo a sua relação com a IA? Me conta aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Semana que vem que tem vídeo novo aqui no canal, então não perde, hein? Tchau, tchau!